vocês? Eu sou o professor Yuri Kerisnoves, que estou trazendo aqui no meu canal a nossa continuação do estudo das grandezas direta e inversamente proporcionais. Mais especificamente, hoje eu falarei da divisão proporcional, seja ela direta ou inversa. Tranquilo? Então, para você que não assistiu a aula anterior, onde eu defino esses conceitos de grandezas direta e inversamente proporcionais, eu te convido a assistir. É a aula anterior dessa playlist aqui de aritmética. Esses conceitos farão falta na aula de hoje, então são só 5 minutinhos. Se você está chegando agora no canal, pausa esse vídeo, volta lá no outro e assiste, tá? Um vídeo de 5 minutinhos e você vai estar totalmente por dentro dos conceitos, beleza? Então vamos. O que seria uma divisão em partes diretamente proporcionais? Diretamente proporcional é quando a razão para uma outra lista de números é uma constante. Só isso, mais nada. Então, se eu te peço para dividir o número 150 em partes diretamente proporcionais a 3 e 7, eu estou te falando assim, ó, divida em partes que você não sabe por enquanto, sei lá, você vai chamar de A e B, tal que a razão para essa outra lista de números, que é 3 e 7, resulte em números iguais, numa constante. Foi isso que a gente aprendeu na aula passada, essa definição. Então vamos. A gente sabe da aritmética o seguinte, que se eu tenho duas frações iguais, elas também são iguais à soma dos seus numeradores e denominadores ou a diferença. Ou seja, você pode somar em cima e embaixo que não altera a igualdade, ou subtrair. Então olha o que eu vou fazer aqui. A mais B sobre 3 mais 7. Ok? Mas o que é A mais B sobre 3 mais 7? O A mais B é 150. 3 mais 7 é 10. Cortou o zero, isso aqui é igual a 15. Beleza? Pô, se isso daqui é igual a 15, basta agora você igualar. A sobre 3 igual a 15. 3 vezes 15, 45. Então a primeira parte é 45. A segunda, obviamente, é o que falta para 150, né? 7 vezes 15 tem que ser igual a 105. Pronto. Está feita a nossa divisão em partes diretamente proporcionais a 3 e 7. Ok? Então estou chamando isso aqui de solução 1, que é a mais tradicional possível. Vamos a um pequeno atalho nessa questão, que pode te poupar segundos assim, preciosos na hora de um concurso. Repare o seguinte, eu quero que esse cara dê igual a uma constante que eu estou chamando de K. Se aqui em cima fosse 3K, isso aqui não daria K. Se aqui em cima fosse 7K, isso aqui não daria K. Então, já de cara, olha o que eu vou fazer. Esses meus números A e B, eu vou chamar logo de cara o A de 3K e vou chamar o B de 7K, porque eu sei que isso resulta numa constante K quando eu fizer a divisão. Sabendo que o A é 3K e que o B é 7K, olha o que você pensa. Bom, beleza, já que eu sei isso, a soma dos dois, que é 10K, tem que dar igual a 150. Cortei o zero e matei o mesmo K aqui, 15 do mesmo jeito. É um outro caminho, tá? Se o K é 15, volta aqui. 3 vezes 15, 45. 7 vezes 15, 105. Do mesmo jeito, você acharia o mesmo par aí de números, ó, 45 e 105. Beleza? Então, quando alguém te fala que um conjunto de números é diretamente proporcional a 3 e 7, você pode chamar esses números de 3K e de 7K. Ok? Se tivesse um proporcional a 9, 9K e por aí vai. Entendido? Questão de nível básico, só para a gente compreender mesmo o assunto. Tranquilo? Vamos a uma outra do Colégio Naval, que pelo nível da interpretação, vou chamá-la de nível intermediário, mas também é bem tranquilo ainda, tá? Apesar de ser do Colégio Naval, que diz o seguinte. O conjunto P é formado por 3 elementos, respectivamente proporcionais a 2, 3 e 7. O que você já pode fazer daí pelo que eu te ensinei? Se eles são proporcionais a 2, 3 e 7, você pode chamá-los de 2K, de 3K e de 7K, pelo que eu acabei de te ensinar aqui, ó, na solução 2. O menor, que é esse, mais o triplo do maior, então vamos lá, o menor, 2K, mais o triplo do maior, 7K vezes 3, 21K, menos o dobro do outro, que é esse aqui, então menos 2 vezes 3K, 6K, resulta em 34, aqui ó, isso é igual a 34. Então ó, 23K menos 7K, menos 6K, vai dar 17K igual a 34. Quem é o K nessa situação? 2, beleza? Se o K é 2, quanto vale esse cara? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, 14. Esses são os números. 4, 6 e 14. A soma desses 3 elementos é 10 com 14, 24. Ok, pessoal? Então, esses são 2 exemplos de divisão em partes diretamente proporcionais. Tranquilo? Então, vamos à segunda parte da nossa aula.
Agora eu vou falar com vocês em divisão em partes inversamente proporcionais. Lembrando do conceito diretamente proporcional, razão constante. Inversamente proporcional, o produto que é constante. Então, olha, se eu quero dividir o número 310 em partes inversamente proporcionais a 5, 3 e 2, olha o que eu faria. As partes têm que ser proporcionais inversamente a 5, a 3 e a 2. Vou chamar essas partes aqui ó, de A, de B e de C. Se o produto tem que ser constante, significa que 5 vezes A tem que ser igual a 3 vezes B, que tem que ser igual a 2 vezes C. Então é isso que eu quero que aconteça. Além do A mais B mais C, tem que dar 310, que são as três partes do todo. Olha o que a gente vai fazer aqui, que interessante. Eu posso muito bem pegar esse 5 que está aqui em cima e passar para o denominador como 1/5, se eu quiser, não posso? Fração, eu multiplico pelo inverso, daria 5A. E vou fazer a mesma coisa com todos os outros. Ó. Vou manter o B aqui e no inverso 1/3. Vou manter o C aqui em cima e no inverso 1/2. Ou seja, quando eu quero dividir um número em partes inversamente proporcionais a 5, a 3 e a 2, é a mesma coisa que dividi-lo em partes diretamente proporcionais aos seus inversos, que são 1/5, 1/3 e 1/2. Ok? Então você poderia fazer desse jeito, isso tudo aqui tendo que dar um determinado K. Aí eu vou migrar para aquela minha segunda forma de solução, já que agora eu transformei o problema em diretamente proporcional. Lembra o que eu fazia? Eu pegava esses fatores que apareciam no caso 1/5, 1/3 e 1/2 e multiplicava eles por K. Essa seria a parte de cada um, não é isso? Então eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Ó. Eu quero partes que sejam 1/5 de K, não é isso? A outra parte é 1/3 de K e a outra parte é 1/2 de K, que seria passar isso multiplicando, né? Que é aquele pulo que a gente dá direto, 1/2 de K. E a soma dessas três partes tem que dar igual a 310. É isso. Faço o MMC, o que você vai encontrar? 5, 3 e 2, 30. Então aqui vai por 6, aqui vai por 10 e aqui vai por 15. Olha o que você vai achar. 6K mais 10K, 16. Mais 15, 31. Então, ó, 31K sobre 30 é igual a 310. O 31 com 310 fica 10. E 30 vezes 10 dá 300. Então, meu K nessa questão é 300. Não é isso aí? Sabendo que o K dessa questão é 300, as parcelas que eu encontrei não são 1/5 de K, 1/3 de K e 1/2 de K? Basta multiplicar pelo 300. Né? Então, vamos lá. Só vou agilizar para caber aqui no nosso espaço. Quanto que dá 1/5 vezes 300? 300 sobre 5 dá 60. Quanto que dá 1/3 vezes 300? 300 sobre 3 dá 100. E o último, né, tem que ser o que falta, não. 1/2 de 300 dá 150. Então, essas partes que estão aparecendo ali, o 60, o 100 e o 150, são nesta ordem inversamente proporcionais a 5, 3 e 2. O que significa ser diretamente proporcional aos seus inversos. Compreendido? É bem tranquilo também. Então, entendido esse exemplo, vamos ao segundo de concurso, uma questão da IPCAR, que está envolvendo, que ao mesmo tempo aí nas alternativas, direta e inversamente proporcional. Interessante para gente. Eu tenho duas listas de números. A lista 1 com os números 3, 12 e 27. O A1, o A2 e o A3. A lista 2 com B1, B2 e B3, sendo 1, 2 e 3. E eu quero que vocês, analisando essas duas listas de números, me digam qual das afirmativas aqui é correta. Então vamos, a primeira. Será que é a primeira? Os AI são inversamente proporcionais aos BIs. Para ser inversamente proporcional, o produto tem que dar constante, não tem? Vamos lá então. A1 com B1 está dando 3. A2 com B2 está dando 24. Opa, não é produto constante já está errado. Então essa daqui é falsa, porque inversamente proporcional é produto constante. Letra B. Os AI são diretamente proporcionais aos quadrados dos BI. Desculpe aqui a preguiça, né? Não é nem preguiça, é falta de espaço, na verdade, por ter colocado esse carinha aqui para caber no quadro. Então vamos. Os AI são diretamente proporcionais aos quadrados dos BI. Vamos ver. Diretamente proporcional é razão constante. Então veremos. 3. Quadrado do BI, 1 ao quadrado. 12. Quadrado desse cara daqui, 2 ao quadrado. 27. Quadrado desse cara daqui, 3 ao quadrado. Pô, 3 sobre 1 dá 3.
12 sobre 4 dá 3. 27 sobre 9 dá 3. Todo mundo deu igualzinho. E todas elas iguais a 3. Então é verdade dizer que os AI são diretamente proporcionais aos quadrados dos BI. Já é essa verdadeira para a nossa sorte. A gente não precisa perder tempo com as outras, ok? Mas eu peço para você, como exercício, que as teste para ver o que acontece. Nenhuma delas vai dar correta. É o ideal que você faça na hora de uma prova. Numa primeira passada, se eu já achei correto, eu vou ali e marco e pago. Me sobrou um tempinho no final, eu vejo, analiso aquelas que não são as corretas, né, numa questão como essa, para ter certeza do que eu fiz. Ok, pessoal? Espero que tenham curtido mais essa aula, mais esse tema. Ainda não está esgotado, eu venho com questões de nível um pouquinho mais difícil, né, um pouco mais pesada para vocês. E venho falando também da chamada regra de sociedade no próximo vídeo. Muito obrigado a todos, curtam, compartilhem e se inscrevam em nosso canal.